Salve, painho. Bem-vindo ao Frenesi, podcast do Preto pro Preto, que faz a galera parar, se ligar e ouvir. Mais do que um programa, uma revolução, movidos por nossa inquietude, indo sempre na contramão daquilo que foi ditado desde a colonização, acabando com preconceito e toda a discriminação. Sem estereótipo, nosso fenótipo carrega tantos talentos que estão atrelados ao nosso biótipo. Um apresentador frenético na voz, fala Gabriel Sampaio. É nóis. Frenesi, frenesi, frenesi. Estamos no ar com o nosso EP de estreia, o primeiro Frenesi, um podcast conduzido por mim, Gabriel Sampaio. O tema do episódio do primeiro Frenesi será os impactos do racismo na saúde mental dos jovens negros. Mas por que começar sobre saúde mental negra? Pois ainda em 2021, vemos recorrentes casos de racismo sendo notificados, seja com famosos ou anônimos, tanto a nível verbal quanto a físico. Estamos incessantemente expostos à violência da polícia e nossas crianças conhecem o preconceito desde sua primeiríssima infância. Constrangimentos e estresses diários vividos, seja qual for a idade ou classe social, podem desencadear em angústias e adoecimentos psíquicos. Para começar a entender um pouco sobre os impactos do racismo na saúde mental dos jovens negros, vamos começar pelo que é o racismo, não é? Segundo o advogado e filósofo Silvio Almeida, na obra O que é Racismo Estrutural, todo racismo é estrutural, porque o racismo não é um ato, o racismo é um processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. Para o filósofo, o racismo é sempre estrutural, um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. O autor aponta o racismo como manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido e a lógica para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea, expõe Silvio Almeida. Através dessas considerações, podemos visualizar o quão arraigado é o racismo em nossa sociedade. E ainda desmembrando como isso acontece, o Frenesi traz dados ainda mais duros das formas de violência desse racismo estrutural. Segundo o Atlas da Violência 2020, entre 2008 e 2018, as taxas de homicídio apresentaram um aumento de 11,5% para negros, enquanto para os não negros houve uma redução de 12,9%. Apenas em 2018, os negros, a somatória de pretos e pardos segundo a classificação do IBGE, representaram 75,7% das vítimas de homicídio. Trabalhadores brancos possuem em média uma renda quase 74% superior à de pretos e pardos, uma diferença que vem se mantendo praticamente estável nos últimos anos. Os dados são do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De acordo com o levantamento, pretos e pardos, que representam quase 56% da população do Brasil, estão em desvantagem no mercado de trabalho. Eles apresentam os piores indicadores de renda, condições de moradia, escolaridade, acesso a bens e serviços e estão também mais sujeitos à violência e são parcela menor entre os que ocupam cargos de chefia. Visto tantas informações apresentadas, o que podemos perceber é que esse racismo estrutural, presente na nossa sociedade, se esgueira e se acentua ano após ano, nos aniquilando nas diferentes esferas de vivência. Os dados apontados são de um racismo que, quando não nos mata, nos adoece. O Brasil ocupa o topo do ranking no número de casos de depressão na América Latina, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, com cerca de 12 milhões de pessoas afetadas pela doença. Ainda de acordo com a OMS, a ansiedade é outro transtorno que acomete 18,6 milhões de brasileiros. Na faixa etária de 10 a 29 anos, o índice de transtornos mentais também é preocupante, especialmente entre jovens negros. Estes chegam a ter 45% mais chances de desenvolver depressão que um jovem branco. Por isso, precisamos falar sobre a saúde mental da população negra, especialmente desses jovens. Para falar mais sobre isso, o Frenesi convidou a psicóloga Elaine Costa, psicóloga clínica pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, membro da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, a FBTC.
Elaine, como que o racismo impacta a saúde mental dos jovens negros? O racismo, como uma estrutura perversa e instaurada na sociedade, ela impacta de forma negativa na saúde mental, né, desse jovem da população negra, principalmente porque esses jovens eles têm caminhos diferentes para serem traçados dentro de mercados de trabalho, oportunidades e assim sucessivamente. É como se a desigualdade que comete a sociedade, principalmente o racismo, já acompanha a vida desses jovens desde o seu nascimento, enquanto alguns já estão se preparando, né, para novas oportunidades, novos contextos. O jovem preto ele precisa lidar com demandas no quais os colocam em desvantagem. Esse tipo de trajeto, né, no qual o racismo ele oprime e ele coloca esse jovem, ele está inteiramente ligado às oportunidades, principalmente sociais. Então, o jovem que contém, né, essa demanda estrutural que está inserido nesse processo do racismo, ele também vai ter a saúde mental comprometida, até porque para ele as questões, as oportunidades, enfim, o reconhecimento ele será um pouco diferente, né? É como se a luta desse jovem ele fosse extremamente extenso e desigual em comparações a outros profissionais e a outros jovens. A depressão, ela pode ser desencadeada por esse meio estressor que é o Brasil e seu racismo estrutural? A depressão é um transtorno psicopatológico, no qual ela pode ser desencadeada não só do indivíduo, ou de um contexto genético, ou de um contexto multiplicado, mas também de um contexto social. Quando a gente fala a nível de Brasil, depressão e ansiedade foram os dois transtornos que mais cresceram, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil. Com relação a isso, a gente pode estruturar ou entender que esse racismo no qual comete as nossas estruturas do país também vão ser fatores que vão desencadear esses dois tipos de transtornos, que são os mais específicos nesse contexto. O indivíduo que é cometido pela depressão, ele pode ter diversas formas, né, de ser atingido, entre elas genética, mas também a forma social e estrutural. Então, uma pessoa que passa por esse processo de estresse diário, que é você sofrer racismo no Brasil, né, você ter a sua imagem associada à sua potência, à sua capacidade intelectual, ele vai sim sofrer de forma psicológica também. Quais os encaminhamentos e que tipo de ajuda o jovem que sofre disso pode recorrer? Educação. A educação, o conhecimento, ele é libertador. A partir do momento que a gente educa os nossos jovens, que a gente fornece um conhecimento de qualidade para que ele entenda qual é o lugar dele na sociedade, para que ele entenda os seus direitos e os seus deveres, principalmente como cidadão, a gente está dando uma ferramenta insubstituível na vida dele, tá? E o segundo, que eu acho também bastante importante para a gente falar sobre o que é que nós podemos oferecer a esse jovem, é ações que fomentem a saúde mental dele. Que ele conheça a arte, que ele conheça as instituições de faculdade, que ele conheça as profissões que estão ditas do futuro, que ele possa ser inserido nesse contexto. Ou seja, nada mais acolhedor de que colocar esse jovem num lugar de palco e não só de telespectador. Eu quero agradecer muito a Elaine, primeiramente por aceitar o convite do nosso episódio de estreia, mas também por essa conversa rica e muito explicativa que tivemos. Vamos nos falando para os próximos episódios do Frenesi. E pegando o gancho dessa fala de Elaine sobre a arte e a cultura, elas são realmente elementos transformadores, fala enquanto experiência pessoal de um jovem negro. E embalado nisso, eu chamo nesse bloco mais uma entrevistada, mais uma mulher negra potência. Fernanda Borges, que é formada em administração pela Fundação Bradesco, graduada também em comunicação social e produtora cultural, atuando há mais de 15 anos no mercado, tendo projetos no teatro, música, cinema, dança e exposições de artes visuais, além de ter participado da equipe de produção da Conmebol na Copa América 2019. E além disso, também foi a minha professora de produção de arte no Teatro Escola e que me ajudou tanto em formação profissional, mas também no resgate de identidade.
Nanda, você como produtora cultural e também professora de arte, vê ambas, a arte e a cultura, como instrumentos fortalecedores nessa luta contra o racismo e o antirracismo? Eu acredito que a arte, ela forma e transforma. E produzir arte para esse objetivo, educar em arte, né? Arte e educação. Nesse objetivo, é uma forma de você criar novos caminhos, novas soluções. Quando a gente fala em empoderamento, quando a gente fala em reconhecimento de autoestima, de valores, tudo isso trazido através de forma lúdica, que é como a arte se propõe, sempre vai ter um reconhecimento mais fácil, mais agradável. A gente tem, claro, as militâncias de embate, os formatos de luta que em alguns momentos sim devem ser de embate, que devem ser de guerrilha, vamos dizer assim. Mas quando você traz uma informação através da ludicidade, através do artístico, ele tem um entendimento muito mais suave. Ele vai vir de uma forma onde reconhecer aquele momento é mais agradável. E como você vê a arte e a cultura para a autoestima dos jovens pretos? Reconhecer a nossa identidade, a nossa ancestralidade dentro da cultura é crucial para você fazer uma cultura de formação, fazer uma cultura que vai chegar nas pessoas que precisam ter acesso. Não dá para continuar produzindo para elite somente, né? Não dá para ficar produzindo somente uma cultura que não vai ter a identidade reconhecida. Então, se a gente passa a ouvir, acho que a palavra é essa, ouvir a nossa ancestralidade, a gente vai alcançar pessoas que precisam entender a nossa ancestralidade, que precisam passar a amar a nossa ancestralidade, porque a gente foi ensinado a não gostar da nossa ancestralidade, do nosso cabelo, da nossa religiosidade, dos nossos jeitos, das nossas culturas, e trazer isso para representatividade, né, em si, para buscar que isso é bonito. Olha aqui como a gente é um povo rico, inteligente, como nós podemos produzir coisas incríveis que vai encantar todas as pessoas. Isso é um grande passo para que nós possamos trazer à tona todo um processo de resgate mesmo, de nossa autoestima, e também de mostrar para as pessoas aqui, ó, nós mesmos estamos nos produzindo. Como você enxerga a importância de ter representatividade nos espetáculos, palcos, telas e por trás delas? A representatividade, ela cada vez mais mostra a sua importância no nosso dia a dia, nos últimos anos. O quanto ter pessoas à frente, né? Pessoas pretas à frente do protagonismo é importante para todos nós, desde os que estão chegando mais jovens aos que já estão aqui e não tinham esse acesso a ter pessoas que nos mostrasse, né, nos lugares de fala, de apresentação, de protagonismo. Mas também encontrar essas mesmas pessoas criando, né, produzindo, escrevendo, gerindo, é também muito importante. Eu quero agradecer você, Fernanda, por também ter aceitado esse convite do episódio de estreia e por essa conversa muito cuidadosa, informativa e acolhedora. Ainda se tem muita dificuldade de falar sobre racismo e sem contar os tabus sobre transtornos mentais, mas o Frenesi é um espaço de não se quietar. O Frenesi de hoje já está acabando, e no próximo episódio falaremos sobre ansiedade e traremos dicas de como controlá-la, além de cuidados com a mente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @podfrenesi.
Valeu e até a próxima! Frenesi.